Queria convidá-los ao Salmo de número 127. É de onde nós vamos partir nesta primeira mensagem temática sobre os princípios transformadores da Palavra de Deus, sobre criação de filhos. Alguns pais estão simplesmente cansados, irmãos. Em meio às muitas tarefas associadas à criação de filhos, eles perderam o rumo, perderam o encanto com a missão. Já não sabem mais o porquê fazem o que fazem, porque se levantam cedo, vão dormir tarde. Estão vivendo no automático às vezes. Outros pais estão completamente alheios à missão. Não apenas não sabem o que fazer, é pior, eles não querem saber. Confiam seus filhos à escola durante boa parte da semana e esperam demais da igreja em um único encontro por semana. Acham que seus filhos são autônomos, que sozinhos vão se desenvolver para se tornar mulheres e homens de Deus no futuro. Alguns estão cansados, eu sei, outros estão alheios, muitos estão confusos. Muitos pais já não sabem mais quem são nesta relação, tampouco o que deveriam estar fazendo. Alguns atuam como se fossem proprietários dos filhos, outros como se fossem somente bons amigos deles. No entanto, irmãos, a Bíblia espera mais de nós. O Senhor espera que sejamos embaixadores. Nas palavras do Dr. Paul Tripp, no livro que eu sugeri no nosso boletim, isso significa que o plano de Deus para os pais é que eles sejam agentes divinos na vida daqueles que foram criados à imagem do Senhor e que lhe foram confiados na terra. Criar filhos, continua o mesmo autor, não se resume ao que desejamos para os filhos ou de nossos filhos, mas ao que Deus, em sua graça, planejou fazer por meio de nós, em nossos filhos. A pergunta é: como cumprimos este papel, irmãos? Ao longo do mês, nós vamos estudar sobre os princípios transformadores da Palavra de Deus. E a minha esperança é que, enquanto ouvimos a voz do Senhor, todos os pais sejam despertados, reanimados, recobrem a força e o encanto de pastorear filhos, de liderar filhos para a glória de Deus. Vamos ler o Salmo de número 127, apenas o verso 3. O texto sagrado nos diz o seguinte: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de Te prestar um culto. Obrigado, pois Tua palavra será exposta. Nós temos o privilégio de tê-la em nossa língua mãe. Nós rogamos a Tua assistência, ó Espírito Santo de Deus, e pedimos que ela seja poderosa para iluminar a nossa mente e transformar os nossos corações. Queremos ser pais e cristãos para a Tua glória. Oramos assim em nome de Jesus e por amor a Ele. Amém.
Este pequeno verso das Escrituras, irmãos, nos apresenta duas verdades muito importantes. A primeira delas é que nossos filhos não nos pertencem. Eles pertencem a Deus. O texto nos diz que eles são herança do Senhor. A segunda verdade é que Deus nos confiou filhos. Deus nos presenteou e nos confiou o cuidado e a preparação deles. Inevitavelmente, em algum momento futuro, eles nos deixarão. Nós os levaremos ao altar do casamento, por exemplo, e os entregaremos a outra pessoa com quem deverão formar uma nova família. E geralmente pensamos e oramos muito sobre a pessoa com quem nossos filhos vão se casar. Mas será que pensamos em quem nossos filhos serão àquela altura da vida? Que tipo de homem você levará ao altar? Que tipo de mulher você entregará àquele rapaz no dia do casamento? É uma questão com a qual deveríamos nos ocupar, irmãos. Você deve sim orar pelo esposo de sua filha, mas você também deve prepará-la para ele. Mais importante ainda, pais cristãos devem ter a consciência de que estão preparando filhos para Deus. Ele nos pedirá contas desta tarefa. Para nos ajudar, irmãos, com esta grande missão, a Bíblia está repleta de ricos e profundos ensinamentos, princípios que podem transformar e direcionar a criação de filhos. Quais são eles? E como podem nos ajudar nesta tarde? Nesta primeira mensagem da série, eu quero repartir 3 princípios transformadores com vocês. Eles estão no nosso boletim. O primeiro deles é: Deus nos deu um maravilhoso chamado. Eu quero convidá-lo ao texto de Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Por favor, abra comigo. Deuteronômio 6 é uma passagem chave para o assunto, irmãos. É quase impossível participar de uma aula ou ler um livro sobre criação de filhos sem esbarrar neste texto. E não é difícil perceber o porquê. O capítulo fala muito sobre a educação de filhos. O que fazer, como fazer, quais as motivações que deveriam habitar os nossos corações. Espero que tenhamos o cuidado de ler e meditar na passagem durante a semana. Mas por agora, eu quero ler com vocês apenas a porção que vai do verso 4 ao verso 9. O texto inspirado nos diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Os primeiros versos deste capítulo nos falam
do ensino de Moisés e de seu propósito. Por que Moisés pregava? Por que Moisés ensinava? Segundo o verso 2 de Deuteronômio 6, Moisés ensinava visando o temor no coração do povo de Deus e a adoração do próprio Deus. Aqui, porém, há uma mudança de professor, irmãos. Moisés primeiro ensinou aos israelitas, mas aqui são os israelitas, os pais, que devem ensinar seus filhos. Para tanto, eles precisam dominar o conteúdo, precisam colocar as palavras do Senhor no coração, e devem se certificar de que eles mesmos amam o Senhor inteiramente. Em outras palavras, os pais precisam conhecer o conteúdo que vão ministrar, e enquanto ministram, precisam revelar paixão e devoção a Deus. A razão é simples: os nossos filhos sabem se conhecemos ou não o assunto sobre o qual estamos ministrando. Mais importante ainda, eles sabem a quem de fato adoramos. De toda forma, irmãos, aqui está nosso chamado. Pais, depois de colocar a palavra de Deus no coração, devem ensinar com persistência os filhos. Ensiná-los sobre o conhecimento de Deus, visando o temor de seus corações e a adoração ao Senhor. Como bem coloca o pastor John Piper, não fomos chamados apenas para encher a terra com mais gente. Fomos chamados para encher a terra com mais gente que conhece e adora o Salvador. A pergunta é: por que nos desviamos tanto desta missão? Por que não nos concentramos nela? Ou porque ela é tão difícil para pais cristãos? A verdade é a seguinte, irmãos: embora o chamado dos pais seja valioso, ele não é o único tesouro que temos na vida. Há outros que concorrem com ele pela dianteira do nosso coração. Eu e vocês nos levantamos todas as manhãs para cavar o solo desta vida por tesouros, coisas que nos são importantes, valiosas. Não há nenhum problema com isso. O problema surge quando invertemos a ordem, quando nos confundimos sobre o valor dos tesouros. Pense em todas as coisas que você tem, por exemplo, pelas quais você batalha na vida, coisas que encheram os seus olhos de brilho, seu coração de alegria. Deus nos fez, irmãos, para contemplar o belo e louvá-lo por isso, para buscar realizar tarefas e louvá-lo por isso. O problema surge quando as nossas realizações e aquisições tomam proporções nunca projetadas por Deus. Pais que se ocupam demais com a aquisição e com a manutenção de bens, naturalmente dispõem de pouco tempo para investir na educação de filhos. Pense naquela mãe que tem uma linda casa, mas que a transformou em um museu de artes desconfortável para os filhos.
ninguém mexe em nada. Ou naquele pai que lutou por um carro maravilhoso e aos finais de semana dá ao carro mais tempo do que ao coração da filha. E o sucesso, irmãos, o que podemos dizer dele? Podemos dizer o seguinte: o desejo pelo sucesso é algo que Deus nos deu. Fomos feitos para criar, administrar, empreender, realizar, construir. Devemos mesmo deixar marcas de nosso trabalho por onde passamos. No entanto, quando elevamos o sucesso a uma altura divina, irmãos, quando acabamos vivendo pelo sucesso profissional, alguém paga a conta. Nossos filhos acabam sacrificados no altar do sucesso. Pense no ministério cristão. É uma dádiva para todos os filhos de Deus, o serviço à igreja e ao mundo em nome dele. É um tesouro para os crentes. Mas por vezes o próprio ministério cristão, que é um tesouro, atrapalha a nossa casa. Nas palavras do autor do livro sugerido, muitos são os pais que aplacam a consciência culpada por ausência e negligência, dizendo a si mesmos que estão realizando a obra de Deus. Aceitaram uma nova pregação, resolveram fazer mais uma viagem missionária de curta duração, atenderam a mais uma reunião por semana, vão enchendo as agendas com tarefas em nome de Deus ou para Deus, e se esquecem de que os filhos lhe foram confiados. Antes de cuidar de um monte de gente, eles deveriam estar cuidando dos filhos. Eles pensam: Deus está cuidando dos filhos. Certamente, mas você deveria ser o agente deste cuidado. Muitos filhos de pastores e de crentes atarefados demais acabam deixando a igreja, porque cresceram com aquela ideia: a igreja tomou meu pai, roubou a minha mãe. Meus pais estavam sempre envolvidos. Ao término do culto da manhã, eu conversei com um jovem que me confessava isso. Ah, pastor, minha mãe estava sempre servindo o Senhor. Ela mal me conhece. Ela mal sabe do que está no meu coração para o futuro. Mas ela estava servindo a Deus. Me permitam dizer que na Bíblia não há tensão entre essas áreas da vida do cristão. Deus não o chamaria para uma área em detrimento da outra. A perfeita harmonia entre o crente que serve, que trabalha e que cuida de sua casa. Há tempo para tudo, irmãos. Se tudo fazemos para a glória dele. Mas pensemos com cuidado sobre o assunto. A busca por bens atrapalha o tempo com seus filhos. Busque-os menos. O sucesso acadêmico ou profissional tem o tirado de casa constantemente. Coloque o pé no freio, meu irmão. Você ama servir a igreja de Cristo e quer estar aqui todos os dias da semana. Nem eu quero estar aqui todos os dias da semana. Você tem esposa, você tem marido,
Você tem filhos. Deus os confiou a você. Estamos falando até agora do que pode atrapalhar nosso chamado. Mas como cumpri-lo, irmãos? Como realizar este chamado para a glória de Deus? Eu poderia oferecer muitas respostas. Mas para aproveitar este maravilhoso texto, Deuteronômio 6, eu quero ler com vocês os versos 20 e 21. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O que é isso, irmãos? Chama-se Evangelho no Antigo Testamento. Quando questionados sobre as ordenanças do Senhor, as mesmas que deveriam praticar, os pais israelitas deveriam começar não com a lei que receberam no deserto, mas com a salvação que Deus operou no Egito, irmãos. Moisés não disse aos pais: digam aos filhos, obedeçam ou senão morrem. Não. Obedeçam a Deus. Ele os amou de tal maneira que estendeu seu braço forte para tirá-los do Egito. Nosso chamado para criar filhos para Deus não começa com ameaças. Não é desenvolvido no poder do medo. Nosso chamado para ter e criar filhos começa com amor, irmãos, e floresce no solo fértil do Evangelho. Não converse com seu filho apenas sobre as regras. Você as quebrou de novo e de novo. Converse com seus filhos sobre o Salvador, que morreu para salvar aqueles que quebram regras. E quando a sua filha errar de novo e de novo, na mesma coisa, tente oferecer-lhe aquilo que você tem recebido de novo e de novo. A graça do Evangelho. Pois nossa missão, irmãos, é conduzir os nossos filhos ao conhecimento e à adoração do Senhor. Para tanto, nós precisamos estar encantados com o Salvador, eles também. Não será fácil, obviamente. Por isso precisamos pensar em um segundo princípio transformador da palavra, que é o seguinte: Deus não nos envia sem a graça que precisamos. Posso ouvir um amém? Todo mundo acordado? Nós conhecemos bem a graça passada. Me refiro àquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, no Calvário. Conhecemos alguma coisa sobre a graça futura. Estou pensando na glória eterna que Deus tem preparado para os seus filhos. No entanto, irmãos, quando pensamos em graça presente, pouco sabemos, pouco desfrutamos dela. Sabemos falar do que Deus fez no passado, podemos falar do que esperamos no futuro,
Mas quase sempre temos dificuldades para falar sobre o poder do Evangelho aqui e agora. Quais são os recursos do Evangelho disponíveis aos pais? Como o Evangelho capacita, transforma os nossos relacionamentos? Qual é a boa notícia do Evangelho para as nossas famílias? Graça presente. Eu quero convidá-lo agora a ler comigo Efésios capítulo 3, versos 20 e 21. E eu quero chamar a sua atenção especialmente para algo que salta deste texto. Estamos falando da conclusão de uma oração paulina. Ao final dela, no verso 20, o apóstolo diz: àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amamos estes versos da Escritura, não amamos? Eu e Sabrina gostamos tanto deles, que os colocamos no nosso convite de casamento. Mas será que nos damos conta de todo o seu significado? Gostamos muito da parte do Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Isso virou até música. Concordamos com Paulo que Deus merece glória e louvor para todos sempre, não concordamos? Porém, pouco falamos de acordo com o seu poder que atua em nós. Já parou para pensar sobre isso? Já parou para ler esta parte com cuidado, irmãos? Sim, Deus é capaz de fazer muita coisa. Sim, Ele merece glória e louvor para todos sempre. Mas veja o que Paulo diz entre essas duas verdades. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. E Ele merece louvor e glória para todos sempre. Mas entre as verdades, nós temos: Ele faz isso agora, de acordo com o seu poder que atua em nós. É a isso que chamamos de graça presente, irmãos. Em um ato inexplicável de graça. Comenta alguém: Ele nos abriu e colocou-se dentro de nós por meio do Espírito. Mais cedo, nesta mesma oração, Paulo pede por isso. Ele pede a Deus que o Senhor fortaleça os efésios no íntimo de seu ser, por meio de seu Espírito. E logo depois diz: eu quero que isso aconteça em vocês, para que Cristo habite em vocês pela fé. Estamos falando de uma experiência cristã e poderosa. A graça não ficou no Calvário, irmãos. A graça não apenas nos aguarda na glória. A graça de Deus está aqui. Deus está conosco agora. No que diz respeito à criação de filhos, pais cristãos podem estar certos: nunca serão deixados sozinhos. Nunca estarão por conta própria.
O Deus que o salvou por graça ontem, e o Deus que está preparando a glória eterna para você amanhã, está com você agora. Como é que essa boa notícia da graça se torna prática, irmãos? Se aproxima da nossa realidade de criar filhos. Primeiro, eu preciso dizer que a graça presente de Deus é para os pais que se declaram humildemente incapazes. Foi o que você ouviu mesmo. Incapazes. Se não é assim que você se enxerga, meu irmão, eu sinto muito pelos seus filhos. Pais capazes estragam tudo, pois eles são orgulhosos, cheios de si. Pais capazes presumem que seus filhos também são capazes, e assim revelam pouca sensibilidade quando os filhos erram. Pais capazes oferecem aos filhos mais lei do que graça, e são mais rápidos para julgar do que para compreender. É difícil viver com alguém que se sente capaz. A verdade, porém, à luz das Escrituras, é que somos todos incapazes, meu querido. Lembre-se das pessoas que Deus chamou para realizar grandes obras. Abraão era idoso, sua esposa não podia gerar. Moisés tinha dificuldade no falar. Gideão era um medroso. Davi era apenas um garoto. A lista poderia continuar pelo dia inteiro. E ela tem uma mensagem: não há pessoas capazes aqui. Somos todos incapazes no que diz respeito à criação de filhos também. É por isso que às vezes você pensa em desistir. É por isso que você fica exausto. É por isso que você olha para a tarefa e a tem como algo impossível. No entanto, não deveríamos pensar em nossa incapacidade como obstáculo para Deus. Ela não é, irmãos. Na verdade, ela é parte do plano de Deus. Pois pais que admitem que são incapazes são os melhores, por uma simples razão: eles estão constantemente diante do Senhor pedindo por socorro. E o que recebem? Graça presente. O próprio Deus com eles como auxílio. Neste sentido, irmãos, a graça de Deus nos liberta. Você provavelmente já pensou ou conversou com alguém dizendo coisas do tipo: olha, eu preciso ser salvo dos meus filhos, eu já não aguento mais, eles estão me levando à loucura. Não é deles que você precisa ser salvo. Nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Pense no seguinte exemplo. Suponha que eu tenha um balde
cheio de água, e que de repente, por alguma razão, a água molhe o chão. Eu lhe pergunto, por que a água derramou e molhou o chão? Você diz, porque você balançou o balde. A resposta está certa? Sim, em parte. Não totalmente. A outra parte da resposta óbvia é: a água do balde molhou o chão porque o balde tinha água. Não sei se eu consegui contar do mesmo jeito, mas a ideia é a seguinte, irmãos. É importante que os pais entendam que quando eles são sacudidos pelos pecados dos filhos, e eles pecam mesmo, eles vão responder com o que já estava no coração deles. Meu problema não são meus 3 filhos. Meu problema sou eu. Meus filhos são apenas a ocasião na qual meu coração é revelado por palavras, ações ou atitudes. Eles não me forçam a pecar, eles só revelam que eu sou pecador. Por isso, se você culpar os filhos por suas próprias posturas, ações e faltas, além de lhes trazer amargura e culpa desnecessárias, você estará perdendo uma baita oportunidade de transformação. Por outro lado, irmãos, se não negarmos as nossas fraquezas, se confessarmos os nossos pecados e se corrermos para a graça de Deus, ela nos tornará pais melhores, mais maduros e mais afáveis com os filhos. Nós deixaremos de olhar para os filhos como a causa dos nossos problemas e passaremos a olhar para eles como instrumentos nas mãos de Deus para nos santificar. Tem gente querendo ser santo em um retiro espiritual solitário numa montanha. Assim é fácil, meu irmão. Quero ver ser santo numa casa com 3 meninos. Ah, pastor, eu deixei a igreja porque ela está repleta de pecadores. Com quem é que você vai conviver lá fora? Só tem esse tipo de gente no mundo. Nos esquecemos, irmãos. Família e igreja são poderosos instrumentos de Deus para burilar nosso caráter e nos tornar mais santos e piedosos diante do Senhor. Quando entendemos isso, também nos tornamos mais afáveis com os filhos. Não vamos olhar para eles como se fossem inferiores. Não vamos nos assustar com os pecados dos nossos filhos. Vez por outra alguém me diz: pastor, mas meu filho desobedeceu de novo. Ah, ele fez de novo. Por que você ainda se surpreende, meu amigo? Pecadores fazem isso mesmo. Pecadores desobedecem vez após vez. Eles pecam, eles erram, eles são egoístas, individualistas. Você não deveria se surpreender. Eis um ponto, irmãos, sobre o qual precisamos meditar. Por vezes tratamos os nossos filhos como se eles fossem inferiores e nós superiores. Como se eles errassem mais e nós menos. Como se só eles pecassem e nós não.
Porém, irmãos, quando confessamos nossos pecados e vivemos como pecadores carentes, nós nos tornamos mais sensíveis com os nossos filhos que também são pecadores. Eu me lembro de ter conversado com um oficial da igreja que me falava da dificuldade de lidar com sua filha de 6 anos. Ela repetidamente fazia as mesmas coisas. E ele me dizia: pastor, nós não aguentamos mais. Mas em dado momento, ele foi corrigi-la sobre isso. E ela pediu ajuda. Ela disse: pai, eu sei que eu estou errada, mas eu não consigo parar. Qual deveria ser a resposta daquele pai? Pois você trata de mudar, senão você vai morar debaixo da ponte. Você acha que um pai cristão deveria dizer isso a um filho? Se você não mudar, você vai embora. Não. Sabe o que ele disse para ela? Minha filha, eu sei da sua dificuldade. Eu sou igualzinho a você. Estou até hoje tentando agradar a Deus e nem sempre consigo. Eu sou um pecador também. Mas louvado seja Deus, porque Cristo Jesus morreu por pecadores. Louvado seja Deus pelo Espírito Santo, que é poderoso para santificar pecadores. Vamos orar juntos. Irmãos, nós precisamos da graça presente. Nossos filhos também. Para terminar, eu queria pensar com vocês em um terceiro e último princípio da palavra de Deus por hoje. A lei de Deus, embora boa, não pode realizar tudo sozinha. Queria convidá-lo a Romanos, capítulo de número 7. Romanos 7:7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Paulo está nos dizendo, irmãos, que a lei de Deus, longe de ser pecado, é o instrumento através do qual nós sabemos o que é pecado. Ela tem um propósito. Na verdade, João Calvino, um dos pais da nossa igreja, dizia que a lei tem 3 propósitos. Ele os chamava de os 3 usos da lei. Segundo o reformador, a lei de Deus deve servir de regra de vida para os crentes, apontar o caminho a seguir. A lei de Deus deve restringir práticas erradas e punir aqueles que as praticam, discipliná-los por isso. A lei de Deus, em seu terceiro uso, deve criar a convicção de pecado e ressaltar a necessidade que o pecador tem de um redentor. Transportando isso para o universo dos filhos, irmãos, nós podemos dizer que pela graça, Deus deu a lei aos nossos filhos para lhes apontar o melhor caminho a seguir. Deus lhes deu a lei para conduzi-los a Cristo, através da convicção de seus próprios pecados e da necessidade que tem de um Salvador. E Deus lhes deu a lei para restringir seus erros e para puni-los ou discipliná-los quando eles errarem. São 3 usos. O problema, irmãos, é que em vez de nos apropriar dos 3, geralmente usamos apenas um na criação dos nossos filhos.
Queremos usar a lei de Deus para corrigir, exortar e disciplinar os filhos. Somente isso. Acreditando que ela, por si só, será capaz de dar jeito aos nossos filhos. Vamos discipliná-los até que eles mudem. Vamos castigá-los até que respondam. A lei de Deus é boa, irmãos. No entanto, ela não pode realizar tudo. A lei de Deus cumpre bem a função de expor o pecado dos nossos filhos, mas ela não tem o poder de resgatá-los das garras do pecado. A lei de Deus pode assustar os nossos filhos com a condenação eterna, mas ela jamais poderá salvá-los da condenação. A lei de Deus é boa, irmãos, mas ela não pode mudar os nossos filhos. Da mesma forma, as nossas leis, as que inventamos, também são insuficientes. Elas não podem mudar os nossos filhos. Do que é que eu estou falando, irmãos? Alguns pais amam ameaças, adoram educar com o poder do medo. Menino, se você fizer isso de novo, você vai apanhar tanto, mas tanto, que os vizinhos vão chamar a polícia aqui. Se você não me obedecer, você vai ficar sem celular por 3 meses. Isso funciona, irmãos? Funciona, minha irmã. Funciona imediatamente. Só que causando apenas mudanças superficiais. É por isso que amamos tanto as ameaças. Os meninos viram santos, anjos, e obedecem, e atendem, e fazem, porque eles não querem perder os privilégios que têm. Estão pensando em ganhar alguma coisa que temos. Mas nada aconteceu do lado de dentro. Ninguém mudou de verdade, irmãos. É atuação da pior classe possível. Pense você em morar na casa de Deus vivendo assim o tempo todo. Vivendo com medo de ser lançado fora dela porque errou outra vez. Isso é esmagador. Ou pense em viver aqui, lutando para agradar a Deus, para ser aceito. Não tem nada de evangelho nessa abordagem. Outros pais amam tratar os filhos como se eles fossem animais de estimação. Eu dou gargalhada disso. Se você se comportar, meu filho, você vai ganhar um biscoitinho. Viramos adestradores de crianças. E de novo, dá certo. Mas você não está mudando-os. Você está comprando-os. É óbvio que eles vão atender você se você lhe prometer um iPhone X. Existe isso mesmo? Ou uma nova bola de futebol. Ou uma saída para o shopping ou para qualquer outro lugar. Há ainda outros que amam se valer da vergonha e da culpa, irmãos.
Vejam o que vocês me fizeram passar no shopping outra vez. Sabe, depois daquele passeio que você faz com as crianças e eles dão show. Chega em casa, às vezes no próprio shopping, né? Outro dia eu estava no Sebrae, uma mulher, meu amigo, quase matava a filha dela na frente de todo mundo, e eu olhando para aquilo, eu estava quase, minha irmã, pelo amor de Deus. Ou então aquela frase: depois de tudo que eu lhe fiz, é assim que você me trata. Irmãos, vergonha e culpa são ferramentas poderosas para massacrar, para destruir, não para mudar pessoas. É óbvio que as crianças vão atender imediatamente. Elas amam seus pais, elas querem a aceitação deles. Toda criança deseja ser amada. Mas você nada falou sobre o coração delas. Em todas essas abordagens, nós estamos lidando com sintomas externos, quando deveríamos estar lidando com a doença interna. Então, o que os muda, Renan? É simples, meu irmão. O que foi que o transformou em uma nova criatura? E o que é que está santificando você até hoje? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Seus filhos não precisam apenas ser melhores pessoas. Seus filhos precisam ser salvos para a glória de Deus. Para tanto, irmãos, precisamos ir além de corrigir e disciplinar. Você precisa ser mais do que um adestrador. Seja qual for o uso da lei empregado no momento, você precisa conduzi-los aos pés do Salvador. O que é que você quer para seus filhos? Quer apenas que eles fiquem mais quietos no próximo passeio? Quer que eles sejam bons alunos, e só isso? Você quer ser conhecido como o pai que dá ordem e o menino vai, como a mãe que ordena e ele volta? Senta, ele senta, fica de pé, ele fica de pé, corre, o menino corre. Isso a gente faz com cachorro, e nem eles gostam disso, eu acho. Ou você quer mais? Ou você espera mais? Se você quer conduzir a adoradores de Deus, formar discípulos de Cristo, você precisa ter conversas mais sérias e mais profundas com eles, que lidam menos com comportamento externo e mais com coração. Seus filhos sabem por que eles erram tanto? Eles sabem que entristecem o Pai Celestial e não apenas os pais terrenos. Eles sabem que, se não se arrependerem, vão sofrer não só com a nossa disciplina, mas com a disciplina de Deus eternamente. Eles sabem disso. Precisam saber. Eles precisam tomar consciência de que chegaram a este mundo em estado de rebeldia. O que fazem do lado de fora revela o que eles são do lado de dentro, pecadores. Mas isso não é tudo, irmãos. Nossos filhos precisam ouvir sobre Cristo, para quem a lei deve conduzi-los. Pois se a lei pudesse fazer tudo sozinha, Cristo não teria nascido. Mas Ele veio para viver, morrer e ressuscitar por aqueles que quebram a lei. Nossos filhos sabem disso. Os pecados da nossa família
precisam se tornar oportunidades de pregação do Evangelho, irmãos. Os seus pecados, Pai, você tem. Por vezes nós pecamos contra os filhos, em outros momentos pecamos diante deles. Ou você é um anjo. Por que não dá o próximo passo, meu irmão? Por que não os confessa diante dos filhos? Por que não pede perdão para os filhos? Por que não os toma pela mão e corre com eles para Cristo, dando exemplo? Por que não ajuda os filhos a fazer a mesma coisa? Nossos filhos precisam da lei, porque ela, em última análise, os conduz a Cristo. Eu quero concluir, irmãos, perguntando-lhes: onde vocês estão nesta tarde? No que diz respeito à missão de criar filhos, se você os tem. Você está mais cansado dela ou alheio a ela? Seja como for, meu objetivo com esta mensagem é convidá-lo a que você volte ao seu posto de pai e mãe, representante de Deus e agente de formação para Deus. Mas eu sei, irmãos, que perdemos a direção. Sei que às vezes queremos tudo à nossa maneira. Sei que nem sempre damos ouvido à voz do Senhor. Eu sei disso. Por isso eu quero terminar dizendo que se queremos representar bem o Pai Celestial para os filhos, nós precisamos do cuidado do Pai Celestial sobre os nossos corações. Se você quer ter mais graça para dar, você precisa beber mais da graça de Deus. E se você quer perseverar nesta missão até o fim, você precisa se lembrar da perseverança de Deus com você. Ele não desiste de você. E se gostaria de ver os filhos correndo para Cristo todos os dias, você mesmo deve fazê-lo diante deles. Na dependência de Deus, na expectativa de que Ele faça com os filhos o que já fez com você. Queria convidá-lo a fechar os seus olhos agora e a pensar um pouco sobre o que você ouviu, a orar sobre o assunto.